Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal da editora NPE. Eu me chamo Jeff Samagaia, sou mentor de livro, sou membro da Academia de Letras do Brasil, sócio da editora NPE junto com a minha esposa Gisele. E hoje vocês podem estar aí sentindo a falta dela, ela está com alguns compromissos da editora. E também não trouxemos nenhum escritor hoje porque por muito tempo eu quis trazer esse conteúdo para vocês aqui no perfil da editora NPE, para falar como é que trabalhei sobre o planejamento do meu primeiro livro, né? Eu já fiz aqui uma live cerca de 4, 5 semanas atrás, falando de como é que começou a editora NPE, né? E o livro que fez a editora, começar a editora NPE foi esse aqui, do CLT ao MKT, a jornada para uma vida mais plena e próspera, né? E eu sempre senti a necessidade de querer trazer para vocês um pouco dessa história de como é que foi planejar esse livro, né? Vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do planejamento e depois vamos dar uma pincelada aí nos capítulos a capítulos para você que depois conhecer um pouco mais sobre esse livro e quem sabe aí você tenha vontade de adquirir. No final dessa live eu vou trazer uma notícia legal para você aí que é leitor nato, que gosta de ler bons livros, como você vai fazer para adquirir esse livro, tá? Então, bora lá para a live de hoje, né? O nosso objetivo aqui é fazer lives curtas e para que você possa trazer o conteúdo, para que você possa assistir esse conteúdo brevemente aí, com bastante tranquilidade, né? Então, no dia 16 de novembro de 2021, né, eu participava de uma mentoria e eu lancei dentro de um grupo de estudos que nós tínhamos essa de mentoria, o meu desafio de escrever um livro, né? Eu me desafiei a escrever esse livro aqui em 21 dias. Só que, qual era a ideia de lançar esse desafio aqui? Era participar no final do lançamento de 300 livros num dia em São Paulo. Eu já contei um pouco sobre essa história, mas eu me desafiei e joguei no grupo, porque quando eu fiz isso, eu assumi um compromisso público com o pessoal que estava ali e coloquei uma data de entrega, né? E quando eu falo desses dois pontos aqui, desses três pilares, né? Dos dois pilares, mas a gente já coloca o terceiro pilar, que é você ter uma pessoa que te inspire e motive nos momentos de desmotivação, né? Você que é escritor, você que já escreveu algum livro, e você que ainda vai escrever o seu livro, você vai passar por um processo de inspiração e motivação, e vai ter dias que você não vai estar tão legal para escrever esse seu livro, né? E é por isso que hoje eu quis trazer esse tema aqui para a live da editora NPE, né? Para mostrar para você como eu planejei o livro do CLT ao MKT, né? Inicialmente, eu assumi um compromisso público dentro de um grupo de mentoria, né? Com um grupo de estudos de mentoria, coloquei uma data de entrega, então no dia 16 de novembro de 2021, eu disse que eu ia escrever o livro e coloquei que eu ia entregar em 21 dias, ou seja, no dia 7 de dezembro de 2021. E uma coisa que na live onde eu falei como tudo começou a editora, eu nunca tinha falado para os meus mentorados, para minha audiência, é que tem sim uma pessoa que foi corresponsável para que esse projeto acontecesse, né? Aquela pessoa que acredita no teu potencial, aquela pessoa que vai te levar a te motivar e te puxar a orelha quando for necessário, né? A Gisele fez parte desse livro desde o seu início, porque quando eu assumi esse compromisso público dentro desse grupo de mentoria e coloquei data de entrega, eu sabia que eu não podia mais falhar. E o pior, eu me desafiei a fazer o livro e eu não sabia nem como ia escrever um livro em 21 dias, né? Eu sabia que eu ia escrever sobre a minha transição de carreira do CLT ao MKT, ao qual é dado o nome desse livro, no caso, né?
Mas eu não sabia, não tinha nem ideia, eu tinha colocado essa data de entrega e assumido esse compromisso público, mas e agora? Assumir, o que eu tenho que fazer? Aí eu pensei, bom, agora que eu assumi esse compromisso público, coloquei uma data de entrega, o negócio é sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer. Não tem desculpa mais para você, Jefferson, dizer que não vai construir esse livro em 21 dias. E cada dia que passasse a mais, se não fizesse, era mais tempo sentado com a bunda na cadeira, porque eu tinha me desafiado naquele momento de escrever um livro. Eu já contei, e para quem já me conhece, o meu primeiro livro não foi concluído por conta de alguns bloqueios e crenças emocionais, né? O nome desse livro ia se chamar Legado que Deixarei para as Gerações Futuras, né? E eu não podia mais falhar, porque agora eu tinha assumido um compromisso público e tinha uma data de entrega. E daí, quando eu sento com a bunda na cadeira, eu começo a escrever, a rascunhar o que seria o livro, e eu falo assim, Gi, eu preciso escrever esse livro, em 21 dias eu vou precisar da tua ajuda, me motivando e puxando a orelha quando eu estiver desmotivado. Tá? E foi assim que ela assumiu esse compromisso comigo, e a gente conseguiu trazer esses 3 pilares, né? A data de entrega, o compromisso público e a pessoa que vai te inspirar, te motivar quando você estiver desmotivado e perder aquele certo interesse, né? Do livro, da escrita do seu livro, no caso, né? E daí o que eu quero dizer com isso? Sentei naquele dia, naquela mesma noite, a bunda na cadeira e falei, cara, agora eu sei qual é o tema e o que eu quero escrever. Você precisa colocar na sua, no seu planejamento o que você vai querer escrever, né? Se eu tinha o tema, né, do que eu queria escrever, agora eu precisava saber como é que eu ia contar essa história, no caso, né? E aqui, pessoal, eu quero deixar um parênteses bem grande, tá? Não precisou de muita pesquisa, muito planejamento no que tange a escolha do tema, o que eu iria escrever desse livro, porque eu estava contando a minha própria história. Então, quando você vai contar a sua própria história, vai contar um desafio sobre algo que você venceu, um vício, alguma coisa assim, você já tem a experiência toda guardada aqui dentro da cabeça. E daí só o que falta para você escrever esse livro é você tirar daqui, colocar no papel e fazer acontecer, tá? Essa live em específico, ela trata desse livro onde eu conto um momento em que eu me desafiei a largar o CLT e ir e começar a empreender, né? E daí eu até fiz algumas anotações aqui para não me perder, né, nessa questão. E o que eu fiz naquela noite, né? Eu comecei a colocar tópicos do que eu gostaria de ter nesse livro, no caso, né? E daí os tópicos que eu lancei, eles viraram o sumário e brevemente o menu ou a sequência do que eu ia fazer, né? Se você contar aqui, vai ter 13 capítulos, né? Então, o que eu fiz aqui? No primeiro capítulo, né? Eu fui lá e falei assim, bom, eu quero dizer qual é o propósito desse livro, né? Se eu estou contando a minha transição de carreira, o que eu vou falar, o que eu quero que as pessoas entendam quando elas lerem esse livro. Então, eu fui lá e coloquei qual era o propósito. Depois, eu falei de como tudo começou, as tentativas, as frustrações, a demissão de 2 meses antes do João nascer, enfim, uma série de fatores que me levaram a refletir, a ter uma reflexão sobre o que eu queria para o futuro da minha família enquanto pai e esposa da minha família que ia nascer 2 meses depois, né? E aí eu comecei a entender o quê? Que eu precisava fazer, eu estava olhando lá para cima, mas eu tenho que olhar para cá, né? Eu precisava fazer algo diferente, algo inovador, né? E aí o que aconteceu? Eu coloquei esse tópico, como tudo começou, e eu já tinha as ideias de como fazer. Depois, um outro tópico que eu coloquei foi as tentativas e frustrações, né? E ali eu conto um pouco da minha história no CLT, sobre tudo que eu queria conversar
que eu buscava ser e não conseguia fazer e acontecer, né? Depois eu falo depois assim, cara, eu tenho que falar e tenho que honrar a minha família. Quando eu falo família, é minha esposa, meus filhos, e que eles foram um apoio fundamental para mim perder o medo de largar o CLT e ir para o pro empreendedorismo, no caso, né? Então aqui eu coloquei esse apoio. Então pensa, veja bem, eu comecei a listar os tópicos, né? Depois eu falei da questão de como largar, ó, como se preparar, como eu me preparei para largar o CLT. Depois eu falo da grande decisão, né? Então aqui em como eu me preparei, não foi do dia para a noite, né? Foi com muito estudo, com muito planejamento, com muito apoio da família. A decisão, né? Quando é que eu decidi empreender? Porque empreender, eu já empreendia desde o ano de 2016, mas eu levei 5 anos para realmente entender que não fazia mais sentido estar empreendendo no CLT ou fazendo jornada dupla, né? Porque muitos dos nossos projetos da empresa, né? Quando eu comecei a empreender, eu fazia nas horas vagas ou nos feriados do CLT, né? E ali a grande decisão, eu tive que tomar aquela grande decisão, que foi o quê? Falar com os diretores da empresa em que eu trabalhava que eu não queria mais trabalhar no CLT, pedi a conta literalmente no dia 13 de janeiro de 2021 e disse que eu ia começar a empreender, né? E daí, depois que eu falo disso, eu trago aqui 2 tópicos muito importantes: a conexão com as pessoas. Aí foi um tópico que eu queria até falar das pessoas que foram importantes para essa virada de chave, para decidir empreender. Falo da importância do network no empreendedorismo e por que ele foi fundamental para o início de tudo, depois que eu pedi a demissão, como ele foi fundamental para mim escrever, né, empreender, melhor dizendo, né? Eu falo um pouco do momento E, que é esse momento em que, caramba, agora não tem mais ninguém para empreender, para me passar o que eu tenho que fazer, agora eu e a minha empresa, no caso. As rotinas de entrada e de saída, como você se prepara para iniciar o dia, como você se prepara para finalizar o dia. Ferramentas de foco e produtividade, acho que é muito importante trazer aqui, né? Você vai ver que quando você vai fazer qualquer mentoria de gestão, a de transição de carreira, é importante você definir algumas ferramentas de tópico, de foco e de mentoria. O grande legado que eu quero deixar com esse livro, e depois, né, eu decidi colocar aqui uma provocação para o leitor que comprou, na certa, quem comprar esse livro está no momento de decisão, como eu tive, de angústia para saber se vira a chave de CLT para o empreendedorismo, para empreender, no caso, né? E aqui, né, gente, eu quero falar, eu acabei citando aqui os capítulos do livro, mas inicialmente eu fui lá e listei os tópicos do que eu queria falar, né? Inicialmente tinham ficado 15 capítulos. Depois do processo de revisão que a Gisele fez, a gente acabou finalizando ele em 12 capítulos, mais a introdução do livro, no caso, né? Daí eu falei assim, bom, agora eu tô feliz da vida, né? Agora eu já sei o tema, já sei sobre o que eu quero falar. Eu lembro que era mais ou menos 10 e pouco da noite daquele dia, 16 de novembro. Eu disse para ele, eu vou deitar e amanhã eu vou levantar cedo, né? E aí eu vou falar um pouquinho dessa questão das rotinas de saída depois, entrada e saída, e eu acordo cedinho e vou começar a escrever. Aí deitei na cama e falei assim, caramba, pô, eu tenho o tema, tenho os capítulos, né? Ou pelo menos a prévia, a ideia do que eu vou falar, né? E esses tópicos, quando você define no seu livro, você já pode mais ou menos imaginar que sejam capítulos, né? Seria o que eu chamo nas nossas mentorias de sumarização, né? E o que seria a sumarização? A definição do sumário do teu livro, no caso, né? E quando eu fiz isso, o que aconteceu? Eu olhei, caramba, tá. Todo escritor, quando ele começa a escrever um livro, né, ele começa motivado e a motivação, depois de algum tempo, de alguns dias, semanas, ela cai. E aí eu fui para a cama com aquilo na cabeça e eu pensei assim, caramba, eu vou errar. Eu comecei certo, diferente do primeiro livro,
e vou errar, vou falhar no mesmo erro que me fez desacreditar ou de me desmotivar do livro. É certo que aqui eu tinha assumido um compromisso público, tinha uma pessoa que ia puxar a orelha, que era a Gisele, que ia me motivar a escrever esse livro, só que eu pensei assim, caramba, todo escritor tem o temor da página em branco. Né? E o que é o temor da página em branco? Vou definir os capítulos, vou sentar agora e vou falar sobre esse assunto. Abre a página do Word, do seu editor de texto, e você vai olhar assim, caramba, beleza, eu quero falar sobre o apoio da família. Mas, o que falar? Aí eu lembro que eu me deitei na cama e 20 minutos depois eu estava impaciente e disse, Gisele, eu vou levantar porque eu preciso fazer uma coisa diferente do que eu fiz a primeira vez. E aqui que veio a grande sacada, né? A grande sacada foi o quê? Foi eu entender essa questão do temor da página em branco. Se eu definir o tema, definir mais ou menos a estrutura de capítulos, que depois mudou, como eu já falei anteriormente aqui para ti, eu precisava definir as ideias principais as ideias centrais de cada capítulo. E aqui eu vou dizer para vocês que foi o grande divisor de águas para que eu pudesse escrever esse livro aqui, do CLT ao MKT, em 21 dias, tá? E ter sucesso de ter entregue ele no dia 7 de dezembro de 2021, tá? Porque o que eu fiz? Eu comecei a falar o seguinte, caramba, se eu vou falar das frustrações, mas quais são as frustrações? Como eu estive frustrado durante muito tempo no CLT e o que me motivou a virar essa chave para o empreendedorismo, né? Depois eu falo de como tudo eu quero falar sobre o apoio da família, mas como, o que eu quero falar, quem eu vou falar que foi esse apoio para que eu pudesse realmente empreender. Daí eu falei da preparação do CLT, mas o que é preparar o CLT? É simplesmente do dia para a noite sair do emprego e se aventurar no empreendedorismo ou é planejar? Mas o que é esse planejamento? O planejamento é você, daqui 3 meses, começar a empreender? É você guardar um dinheirinho ou contar com uns 40% da saída do CLT? Vai fazer uma negociação para ganhar a conta e ficar com os 40% mais o FGTS? Não. Tem toda uma estrutura. Eu falei sobre como eu me preparei, como eu me estudei, como eu organizei junto com a Gisele o nosso planejamento financeiro, como pessoas foram importantes para a gente, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que foi a grande virada da chave. Eu tinha ali cerca de 14, 15 capítulos, né? 2 capítulos acabaram sumindo e viraram 12, né? Porque estava muito repetitivo. E a gente entendeu no processo de revisão que seria melhor juntar e fazer 2 capítulos mais robustos, com mais fluidez, com mais intencionalidade dentro dele, no caso, né? E daí o que eu quero dizer com vocês aqui é que quando eu fiz isso, quando eu defini o tema, defini os capítulos do livro e coloquei de 3 a 4 ideias centrais do que eu queria falar dentro de cada capítulo, ficou mais fácil. Eu conseguia visualizar e eu conseguia entender o que eu precisava fazer para isso acontecer. Beleza, defini a estrutura. Agora é sentar e escrever? Jefferson, não. Aí foi aqui que eu entendi que se eu coloquei uma data de entrega, se eu quero escrever o livro em 21 dias, eu preciso definir as pequenas metas, as micrometas e os micro-objetivos desse livro. E por que você precisaria definir essas metas e objetivos? Para que você fosse acompanhando a evolução para que eu pudesse, melhor dizendo, acompanhar a evolução do meu capítulo. Eu sabia que ia ter, por exemplo, 14, 15 capítulos que eu precisaria entregar em 21 dias, aí eu parei e pensei assim, caramba, se eu tenho 15 capítulos em 21 dias para escrever, na realidade 20 dias, porque eu só ia começar a escrever no outro dia, eu preciso entender quanto tempo mais ou menos eu vou precisar de cada capítulo, para escrever cada capítulo. E daí foi aí que eu cheguei na chave, né? Se a gente pegar 21 por 15, dá mais ou menos 1 dia e meio cada capítulo. E daí aqui a gente entrou no planejamento de entregas.
E quando você entrega cada capítulo, você vê a construção do seu capítulo, você vê isso acontecendo, né? Aí o que acontece nesse aspecto, tá, pessoal? Você que está aqui assistindo, você que vai assistir depois gravado essa live, você precisa entender que quando você coloca uma meta e um objetivo é você saber o que vai realizar e como realizar. Meta é quando você vai entregar cada coisa. Ora, bolas, se eu tenho agora os 15 capítulos com as ideias centrais definidas e eu sei que eu tenho que entregar isso em 20 dias, divide 20 por 15, você tem ali mais ou menos uma ideia de quantos dias você vai precisar, no caso, né? Eu lembro que na época dava ali menos de 2 dias, então eu tinha que começar a escrever num dia e terminar no outro, 1 dia e meio, né? E a cada 3 dias eu tinha 2 capítulos vencidos, né? Cada 3 dias eu chegaria a ser 3 vezes 2, né? 6, 4, 9, 6, 12, 8, 12, 15 ia para 9, enfim, aí você vai fazendo o cálculo e o que acontece aqui, pessoal? Você consegue entender mais ou menos quando e como você vai entregar essas coisas, cada capítulo, né? E foi assim que eu venci. Só que o dia, eu não me dediquei o dia inteiro para escrever. Eu dediquei que eu ia precisar mais ou menos, em média, 3 horas para escrever cada capítulo. Sendo que dentro dessas 3 horas eu precisaria fazer a revisão, a leitura crítica desse livro, no caso, né? Veja bem, né? Definimos o tema, definimos os capítulos prévios, a prévia dos capítulos, definimos as ideias centrais de cada capítulo, colocamos os objetivos, que seria escrever 3 horas por dia, e colocamos as metas, que a cada 1 dia e meio tinha que entregar um capítulo. Então, significa que é o quê? Que em um dia eu teria o meu objetivo era escrever pelo menos 2 horas e no outro dia escrever 1 hora, certo? Aí a gente chegou agora nessa questão da leitura crítica, e aqui entra uma outra coisa que é muito importante na questão do planejamento, né? Se você vai fazer a leitura do seu livro, não faça a leitura depois que terminou o capítulo. Você avança para o próximo capítulo e depois de 3 ou 4 dias você volta a ler e faz a leitura com um olhar diferenciado do que você tinha no momento que escreveu esse capítulo. Por que isso? Porque se você ler o capítulo imediatamente dele concluir, ou ficar lendo enquanto está escrevendo, você não vence ele, e se ler imediatamente, você vai ficar com aquela dor no coração, com aquela falta de que, eu não vou te virar isso aqui, porque isso aqui é importante, então você vai ter muito mais apego. Se você ler 3, 4 dias depois, você está com uma outra visão, porque tu já continuou a escrever o próximo capítulo, e naquele próximo capítulo, os 2 capítulos que tu escreveu, tu já tem uma ideia do que vai acontecer lá na frente, e assim você consegue fazer uma leitura do capítulo e deixar o texto mais fluido, sem aquele sentimento de culpa de tirar ou de incluir coisas novas nesse capítulo. Tá bom, pessoal? Então, definimos metas, objetivos, definimos o tempo de revisão, né? Eu coloquei como meta de revisão 30, 40 minutos. Então, se eu coloquei como meta terminar cada capítulo em 3 horas, eu tinha que colocar 2 horas e 15 para escrever e 45 minutos para revisar, né? É óbvio, né, pessoal, que teve capítulos que eu não levei 2 horas e 15 para escrever. Teve capítulos que a coisa estava tão fluida, estava tão intrínseca aqui na minha cabeça, tão fluida para escrever, que eu escrevi em 1 hora um capítulo. Então eu tinha 2 horas que sobravam. Mas perceba que quando você coloca o objetivo de escrever 2 horas por dia, né, 2 horas, de 2 a 3 horas por dia, você consegue criar o hábito de fazer a coisa acontecer. E como você vai chegar no capítulo, lá você tem as ideias centrais daquele capítulo, fica muito mais fluido, porque você já lembra o que está guardado aqui dentro do subconsciente, né, na sua cabeça. Então fica muito mais prático de fazer isso acontecer. Então, veja bem, que o que eu fiz
para fazer um resumo de toda essa live até aqui. Eu entendi que eu precisava fazer um planejamento, né, onde eu iria definir o tema, eu defini o tema, que eu ia falar da transição de carreira, onde nasceu o nome do livro, depois eu peguei o que eu gostaria de colocar nesse livro, então eu fiz a sumarização, definição da prévia dos capítulos, lembre que eu comecei com 15 e acabou com 13 capítulos, 2 acabaram sendo absorvidos no processo de revisão que a Gisele fez para mim, né? E depois que eu defini isso, eu entrei em cada capítulo e coloquei ideias centrais. De 3 a 4 ideias centrais. E depois que eu fiz isso, eu fui lá definir os objetivos, o objetivo de escrever em no mínimo de 2 a 3 horas, entre 2 e 3 horas por dia. Nesse entre meio, eu faria a revisão também. Então, essas 3 horas estavam incluídas a escrita e a revisão. E coloquei um prazo de entrega para cada capítulo, né? Então, veja bem, eu montei um planejamento com o que, como, quem, quando e por que seria mais... por que eu precisaria escrever esse capítulo para atingir a meta final. E vou te falar muito honesto aqui. E a gente, nesse meio tempo, no último final de semana de entrega, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, a gente foi para uma viagem em São Paulo. Fui participar de uma imersão lá, né, junto com a minha família. E na volta de São Paulo, eu ainda acabei escrevendo o capítulo. A Gisele veio dirigindo e eu escrevi mais 2 capítulos, porque a viagem de São Paulo para Blumenau é em torno de 12 horas, então eu consegui escrever no celular, claro, dentro de uma série de limitações, mas eu fiz isso acontecer. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Se você planeja o seu livro, se você coloca, define o tema do que você vai falar, já tem um título prévio do teu livro, você define os capítulos prévios do teu livro, coloca ideias centrais, de 3 a 4 ideias centrais dentro de cada capítulo, define o objetivo de escrever X horas por dia, ou X quantidade de páginas por dia, ou um capítulo por dia, e você coloca a meta de que cada capítulo precisa acabar, ser finalizado com data de entrega para cada capítulo, você consegue vencer esse trabalho, né? Obviamente que eu vou falar para vocês, eu escrevi esse livro em 21 dias porque eu estava no momento de ativação, de estar participando de um grupo de mentoria onde as pessoas também estavam lá, um ajudando o outro, participando desse grupo de estudo. Tinha a Gisele que estava todo dia me incentivando, vai lá, escreve, mas hoje eu não estou legal, hoje é domingo, eu não vou fazer, e vou falar para vocês. Escrevi 21 dias, de domingo a domingo. Não tinha mais para onde ir. Eu coloquei uma meta, tinha assumido um compromisso com um grupo de pessoas, tinha a pessoa que me motivada, tinha o planejamento todo do livro, tinha as datas de entregas, tinha as ideias centrais, tinha os capítulos, tinha o tema, tinha os objetivos, tinha tudo na mão. Estava estruturado, estava planejado, não tinha por que não fazer, né? A única coisa que poderia impedir de eu fazer seria o meu bloqueio de crença, as minhas crenças emocionais que eu já tinha ressignificado depois de ter perdido o primeiro livro, tá? E então, pessoal, quando a gente fala dessa questão de como eu planejei o livro, é exatamente sobre isso que eu falei, né? E eu tinha falado para vocês que rapidamente eu ia falar sobre os capítulos do livro, né? Por quê? Porque esse livro aqui do CLT MKT, ele vai estar à venda na nossa loja, na nossa livraria virtual, loja NPE, que vai lançar nos próximos dias, tá? Acompanhe as redes sociais, porque nós vamos fazer o lançamento. E um dos primeiros livros que vai estar lá para você adquirir na versão física é esse aqui, tá bom? E o que você vai encontrar lá dentro desse livro, né? Eu falei aqui do propósito do livro, né? Vou falar dos meus desafios, frustrações do dia a dia, como eu me encorajei a trocar do CLT para o marketing digital, para o empreendedorismo, né? Conto como é que tudo começou,
quando é que eu tive o primeiro insight de começar a empreender e por que eu não empreendi logo de cara no primeiro capítulo, né? Depois, no segundo capítulo, eu falo das tentativas e frustrações, né? Por muito tempo, antes de começar a empreender, eu era profissional do ramo de TI, de tecnologia da informação, sou formado em ciências da computação, tenho 2 pós-graduações em gerenciamento de projetos e gestão estratégica de negócios, e por muito tempo eu queria ocupar cargos de liderança, queria intraempreender e não conseguia por conta de uma série de fatores que eu conto aqui dentro, no caso, né? Aí eu comento também das tentativas, né? Quando eu comecei a querer empreender em 2014, por que eu não empreendi. Depois eu falo de uma possível conversa da sociedade na empresa que eu trabalhava e não deu certo. Depois eu falo que em 2016 eu tinha já uma ideia de empreender e eu comecei a empreender, né? E daí eu no quarto capítulo eu falo do apoio da família, quando eu decidi que eu ia começar a empreender, que eu tinha que estar trabalhando no CLT e, e trabalhando fora do CLT nas horas vagas para empreender. E esse apoio da família foi muito importante nesse aspecto, nesse quesito. Claro que eles me encorajaram muito, a minha esposa, meus filhos me encorajaram muito a empreender, né? Mesmo quando eu não acreditava em mim, eles acreditavam em mim, e isso foi fundamental para mim. Depois que eu tive esse apoio, que eu entendi que era momento, eu explico como eu me preparei participando de workshops, cursos online, mentorias, palestras, falo da importância da mentor, de ter um mentor para que você possa ir com segurança, porque o mentor é aquela pessoa que já passou por esse mesmo caminho, ele tem experiência para te ajudar a enfrentar os medos e as inseguranças e principalmente a te ensinar a não pegar atalhos, tá? Falo de quando a gente começou a planejar, qual foi o curso que a gente usou para fazer o projeto sair do papel, né? Falo um pouco do planejamento financeiro. Quando eu comecei a empreender, eu tinha 12 meses de salário guardado. Se nada desse certo, eu tinha de onde tirar, né? Tinha uma reserva. Falo de aprendizagem, de uma série de aprendizagem e digo que conhecimento nunca é demais, porque quem aprende não depende de ninguém. No próximo capítulo, no capítulo 5, eu falo da grande decisão, né? De quem foi a pessoa que me mentorou e me auxiliou nesse processo de largar o CLT, de pedir a demissão no cargo de gerente de projeto que eu tinha, das conversas que eu tive que agir, e no momento X, em janeiro de 2021, quando eu fui conversar com os diretores e pedir a demissão. No próximo capítulo 6, falo da conexão com pessoas, né? Que você precisa investir em pessoas, que você precisa ser o melhor em contribuir com as pessoas, porque para que você gere valor, pois maior é aquele que serve. Se você gera valor, se você serve as pessoas, naturalmente essas pessoas vão ter o sentido de gratidão por você e você vai entender mais para frente como é que funciona essa questão, né? Eu tinha também muita aquela questão de que a internet tem muito conteúdo de graça, não vale a pena ficar adquirindo mentoria. E eu entendi depois também que adquirindo ficou muito mais fácil, muito mais fluido, eu fui muito mais seguro para essa questão de largar o CLT. Falo do network intencional e do network de interesse, né? O intencional, você gera valor, serve as pessoas sem nenhum interesse, para depois você receber de volta o que você gerou de valor nas pessoas. E quando você é interesseiro, você só está lá para fechar negócios. E o que acontece? Você não consegue vislumbrar você não consegue vislumbrar porque as pessoas não conectam contigo porque tu não gerou valor. Tu só está lá para fechar negócio. O que mais importa para você não é gerar valor, e sim o preço do seu serviço que as pessoas vão pagar para você. Também falo do clube de negócios, que a gente foi coordenador durante 15 meses, e quão importante foi estar à frente desse clube de negócios, porque nós conhecemos mais de 200 pessoas, 200 novas conexões e que volta e meia a gente acaba encontrando e naquele momento como a gente gerou valor na vida das pessoas e como hoje algumas delas contribuem com a gente. É natural, né, pessoal, que assim como um funil de vendas,
de clientes que caem nesse funil, começa com 200 e lá no final acaba com 2, 3. Isso acontece também nessa questão de conexões, grupo de network, né? Eu falo também do momento E, né? De empreender com E maiúsculo. Eu já estava empreendendo desde 2016, mas eu empreendia nas horas vagas. E isso me fez refletir sobre uma questão de o tempo de qualidade que eu estava perdendo com a minha família e muitas vezes cansado de fazer, acabava deixando de assumir com muitos projetos bons por conta de estar sobrecarregado no CLT também, né? Falo das rotinas de entrada e de saída, de quão importante é você estar praticando um exercício físico, de se conectar com a palavra, com sabedoria, de como você tem que estar fazendo uma boa leitura todos os dias. E aqui eu não estou falando porque nós somos uma editora, mas você precisa ler conteúdos que te despertem a criatividade e te ajudem a solucionar os problemas do dia a dia. E das rotinas de saída, né? De você ter que desligar, né, o celular, de você ter que ter um momento de oração, de agradecimento no final do dia, né? No 10º capítulo eu falo das ferramentas de foco e produtividade. Quando você vai buscar mentorias ou cursos, você vai receber uma dezena de ferramentas, mas ali no livro eu conto de 2 ferramentas que eu aplico até hoje e que fazem total sentido para mim. É óbvio que quando você vai para uma mentoria, vai para um curso online, as pessoas vão te dar uma série de ferramentas para que você possa fazer o quê? Para que você possa entender, encaixar e adaptar qual é a melhor que você vai encaixar no seu dia a dia. Nesse livro eu falo dessas 2 ferramentas, tá? Então, é muito importante isso. Eu chego no 11º capítulo falando do grande legado que eu quero deixar e o porquê que eu resolvi empreender, né? E por que eu quero deixar esse legado para a posteridade. Trago aqui o capítulo do primeiro livro que não lançou, tá? E no final, o último capítulo, o 12º, eu chamo e provoco as pessoas que estão com aquele frio na barriga, que estão com medo de sair do CLT por conta de alguns bloqueios e crenças. Mas se eu empreender, eu não vou ter férias, eu não vou ter mais FGTS, né? Eu não vou ter um salário fixo todo mês. Então, eu faço essa provocação e chamo essas pessoas para entender, né, que empreender tem seus desafios, muitas vezes você trabalha sozinho, mas que se você tem um bom planejamento, se você sabe o que quer e onde quer chegar, fica mais simples. Eu não estou dizendo que é fácil, mas fica muito mais simples, porque você tem seus objetivos e metas definidos, tá, pessoal? Então, o livro do CLT ao MKT, que eu trago aqui como eu planejei, né? Rapidamente a gente já falou aqui na live, ele vai estar disponível na loja, na nossa livraria virtual, a loja npe.com.br. Ela está em processo de configuração inicial e ela deve ser lançada nos próximos dias. Acompanhe aqui no YouTube, acompanhe na rede social, porque nos próximos dias aí vocês terão novidades, tá? Só para finalizar, eu vou falar da sinopse desse livro, tá? Do CLT ao MKT, a jornada para uma vida mais plena e próspera. Com uma mudança de mentalidade focada em desbloqueios e crenças, a ideia central do livro é contar a minha experiência de transição de carreira, quais foram as minhas frustrações enquanto seletista ou trabalhando no CLT, quais foram os passos que me encorajaram a empreender com marketing digital e como eu me conectei com Deus e pessoas certas para me desenvolver e hoje transbordar em soluções digitais para pequenos negócios. Aqui, quando eu escrevi, eu desenvolvia sites. Ainda continuamos desenvolvendo sites, ainda continuamos trabalhando com soluções digitais, mas também o nosso foco que queima no meu coração e no coração da Gisele, minha esposa e minha sócia, é essa questão de ensinar pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias, né? O nosso propósito, o nosso legado que a gente quer deixar aqui para as futuras gerações é fazer com que muitas pessoas, né, nós temos um número que é de 10 mil pessoas se tornem escritoras das suas próprias histórias, tá?
Nessa live de hoje, eu trouxe esse planejamento para que você, que está com dificuldade de como fazer e escrever um livro, ela vai te ajudar nessa questão do planejamento que eu falei ali na live, e eu vou trazer agora resumidamente para você, né? Como é que eu planejei o livro do CLT ao MKT? Primeiro passo, eu fui lá e assumi um compromisso público dentro de um grupo de mentoria, e aqui você pode assumir um compromisso público numa rede social ou assumir um compromisso público com a pessoa que vai ser a pessoa que vai te motivar, vai te incentivar a escrever esse livro, tá? Você não precisa divulgar por mundo se você não se sentir tranquilo, ou por um grupo de pessoas, você pode ter essa pessoa que já vai te puxar a orelha quando precisar. E a questão da data de entrega. Esse foi o primeiro passo. Definição da data de entrega, ter uma pessoa que vai te incentivar e motivar quando você estiver desmotivado, e definir essa questão de um compromisso público, né? Seja com um grupo de pessoas, seja na rede social, ou com a pessoa que você tem mais confiança, tá? O segundo passo, depois que você fez isso, é você fazer o quê? O planejamento do teu livro. Como é que você faz o planejamento? Você primeiro define o tema, o nome do livro, provisório do livro, depois você define os capítulos prévios do que você gostaria de contar nesse livro. Dentro de cada capítulo você define as ideias centrais desse livro, 3 a 4 ideias centrais para você perder o temor da página em branco. Depois você define os objetivos e metas. Objetivos: quantas palavras, quantas frases, quantos parágrafos eu vou escrever por dia, quantas horas eu vou escrever por dia. E metas: quando que eu vou entregar cada capítulo para chegar no final do grande objetivo. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? Quando você faz isso, você tem a comemoração dos micro resultados e você vai ficando cada vez mais motivado para escrever o seu livro, tá bom? E por fim, aquela questão da leitura crítica para você poder fazer uma revisão antes de encaminhar para a equipe técnica. E daí, se você venceu essa etapa e quer e não sabe para quem buscar esse apoio, esse suporte, nós da Editora NPE, nós temos os serviços editoriais, onde a gente faz a diagramação, revisão textual, design de capa, os registros do ISBN, ficha catalográfica de direitos autorais, e temos um serviço de intermediação de impressão com parceiros onde o custo e benefício é muito bom em relação ao mercado, e que você pode, e ainda assim, você pode solicitar pequenas quantidades para fazer a validação do seu produto, tá bom, pessoal? Então, assim, se você já tem o seu livro escrito, se você vai usar essa live para poder planejar o seu livro, no final, quando você precisar colocar esse trabalho, vou deixar o seu livro pronto para ser impresso numa gráfica, procure a Editora NPE, porque nós estamos aqui para te ajudar, tá bom, pessoal? Era isso que eu queria deixar aqui para a live de hoje, né? Deixando aqui 2 pontos principais, que é a questão desse planejamento que a gente trouxe na live de hoje e da questão do lançamento da loja virtual nos próximos dias da Editora NPE. Então, se você quiser saber quando lançaremos, acompanhe nossas redes sociais aqui no YouTube, no Instagram, porque lá nós vamos estar fazendo um contador de dias para que faça sentido para você, se faz sentido para você adquirir alguns exemplares, alguns livros que a gente já tem nosso portfólio, que somos 1000, ou da Gisele, que a gente já vai estar fazendo o lançamento nos próximos dias, tá bom, pessoal? No mais, eu quero agradecer você que esteve comigo aqui acompanhando essa live. Se fez sentido para você, curta esse vídeo, comente, compartilhe com outras pessoas, porque quando você faz isso, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. E se você quiser acompanhar as nossas próximas lives, todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 19 horas, ou com escritores, ou trazendo notícias do mundo editorial, dicas do mercado editorial. Se você quiser que a gente traga um assunto que seja relevante para você, que você gostaria de aprender, deixe nos comentários aqui. E não esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado quando nós entrarmos ao vivo aqui
nas nossas lives de todas as quartas-feiras, às 19 horas. Eu quero deixar aqui um abraço especial para todos vocês que estão assistindo essa live ao vivo e para quem vai assistir essa live gravada. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal!